Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Afinados com a Matemática. Nossa aula de hoje vai ser a revisão do primeiro bimestre para a turma do 7º ano. Então se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita o momento, se inscreve no nosso canal e deixa aquele like. Chega de papo, vamos para a nossa aula. Então a primeira questão está assim, ó. O quadro a seguir apresenta o extrato da conta de Jovelina. Calcule o saldo ao final do dia 25 de março. Então, aqui está o extrato da conta dela, beleza? E repara que tem valores positivos e negativos. Professor, por que positivos e negativos? Porque quando a gente tem dinheiro na conta, tá? Esse valor fica positivo. Quando a gente vai retirando esse valor, essas retiradas vão ficando, são valores negativos. Então, esse valor pode ser positivo, pode ser o valor do saldo dela, pode ser o valor que ela depositou, é um valor positivo. Não quer dizer que no final da conta dela, esse valor pode estar positivo no final da operação. Ele está querendo dizer o quê? Se eu depositei 1.200, eu estou entrando com o dinheiro, é um valor positivo. E o valor negativo é o que eu estou retirando da conta, beleza? E no final de tudo, eu posso estar devendo ou posso estar com o dinheiro sobrando. Se eu tiver com o dinheiro sobrando na conta, ela vai estar o quê? Positivo. Se eu estiver devendo, vai estar negativo. Então vamos lá. Então a primeira movimentação foi o quê? Eu tenho mais 1.200. Beleza? Depois, menos 1.600. Depois, mais 500. Essa foi a minha movimentação. Então, a primeira coisa que tem que olhar, olha só, vou fazer essa primeira operação aqui, desses dois números primeiro. Então, eu vou olhar aqui, ó, sinais diferentes. Lembra a regra? Sinais diferentes, subtrai e prevalece o sinal do maior. Como é que eu não tenho multiplicação, vou deixar só a primeira regra aqui dos sinais, tá? Então, quando eu tenho sinais iguais, mais e mais, menos e menos, ou seja, eu tenho um número positivo, do lado outro número positivo, ou tenho um número negativo, e do outro lado um outro número negativo, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e mantém o sinal. Beleza? Soma e mantém o sinal. Somar e manter o sinal. Beleza? Se eu tenho números com sinais diferentes, então eu tenho um número mais e o outro número é menos, ou um número é menos e o outro é mais, ou seja, sinais diferentes, eu vou subtrair e mantém o sinal de quem? Do maior. Beleza? Então, ó, eu vou subtrair e manter o sinal do maior. Maior o que, professor? Maior módulo. Se você pensar maior número, não tem problema. Porque o número ele tem sinal. Então, sabe que o número é negativo, qualquer número negativo, ele é menor que qualquer número positivo. Então, o módulo é o número sem o sinal. Então, se você olhar um número e não olhar para o sinal, esquece o sinal. Nesse momento, você esquece o sinal. Então, eu vou pegar o número, se tem sinal diferente, vou subtrair e manter o sinal do maior. Beleza? Então, olhando para cá, ó, os sinais são diferentes. Beleza? Então, qual a operação que eu vou fazer? Essa aqui. Eu vou subtrair e manter o sinal do maior. Agora, esquece o sinal. Olha só para os números. Quem é o maior? Opa, professor, 1.600. Então, 1.600 é maior. Vai levar o sinal do maior. Já sei que vai ficar negativo. Então, menos. E vou subtrair agora normal, do maior para o menor. Então, ó, 1.600 menos 1.200. Vai dar 400. Então, 400. Beleza? Mais, agora eu vou descer esse cara aqui, ó, mais 500. Professor, continua com sinal diferente. Então, continua na mesma regra. Beleza? Qual é a regra? Vou subtrair
e manter o sinal do maior módulo, tá? Então, quem é o maior aqui, ó? Esquece o sinal, não olha para o sinal, olha só para o número. Quem é o maior? 500 ou 400? Opa, professor, 500. Então vai levar mais. Então leva o sinal dele. Mais. Agora faço a operação normal, do maior para o menor. Então, 500 menos 400, 100. Então, quanto ficou na conta dela nesse dia? O saldo na conta. Mais R$100. Então, ela está com o dinheiro na conta ainda. Não está devendo. Beleza? Próxima questão está assim. A Holanda é um país da Europa que apresenta parte do seu território abaixo do nível do mar. Ícaro visitou a cidade A e fica a 40 metros abaixo do nível do mar. Então, isso aqui é informação importante. Fica abaixo do nível do mar. E continua. Em seguida, visitou a cidade B, que fica a 130 metros acima do nível do mar. Então, ó, B acima do nível do mar. Tá? Tá assim. Represente as altitudes das duas cidades com números positivos e negativos. Então, vamos lá, olha só. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte. Se eu desenhar aqui uma régua e representar essa régua como se fosse as minhas altitudes, aqui no meio eu vou ter o ponto zero. Tá? Ponto zero. O que seria esse ponto zero? É o nível do mar. Tá? Nível do mar. Para cima aqui, para cima, vão ser medidas positivas. Então, para cima, positivas. Abaixo de zero, vai ter medidas. Abaixo do nível do mar. Então, abaixo do nível do mar, vão ser valores negativos. Beleza? Agora, sabendo dessa informação, que o zero é o nível do mar, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, acima do nível do mar, vão ser valores positivos. Abaixo do nível do mar, vai ser negativo. Então, a cidade A, ela está acima ou abaixo? Ô, professor, abaixo. Se está abaixo, vai ser menos. Então, bota menos. Menos quantos metros? Opa, menos 40 metros. Beleza? Agora a B. Ó, a B. A B está acima. Então, se acima é positivo. Mais. Quantos metros? 130. 130 metros. 130 metros. Beleza? Agora vamos lá. Aí pergunta aqui, ó. Segunda pergunta. Qual a diferença de altitude entre a cidade B? Então, primeiro ele quer o B. Então, bota cidade B. E o que é a diferença? Menos. Beleza? Aí ele pergunta, ó, qual a diferença de altitude entre a cidade B e a cidade A? Então, a diferença é menos. Ele falou B primeiro. B, diferença de A. Agora aqui você tem que prestar bastante atenção. Agora eu vou substituir os valores. Quanto vale B? Ó, B vale mais 130. Menos. Quanto vale A? Ó, A vale menos 40. Então, ó, a parêntese, menos 40. Professor, por que você botou menos? Olha só. Esse valor aqui, ó, é o que vale A. A vale menos 40. Beleza? Esse menos aqui, ó, é da diferença que ele está pedindo. A diferença entre B e A. É isso que ele falou, a diferença entre B e A. Então, eu escrevi, ó, B menos A. Quanto vale B? Mais 130. Menos, que é esse menos aqui. Quanto vale A? Menos 40. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui agora. Vou ter que multiplicar esses sinais. O sinal de dentro com o sinal de fora. Aí aqui tem outra regra. Então, supondo que eu tenho mais, aqui no meio vai ter sempre a mesma operação. Vezes ou dividir, tá? Multiplicação ou divisão. Mais e mais. E tenho menos, aqui a mesma operação, menos. Posso ter mais a mesma operação, menos, e menos, mesma operação, e mais.
É simples, na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, ó, os sinais são iguais, tá vendo? Mais multiplicando mais, ou mais dividindo mais. Ou menos vezes menos, ou menos dividido por menos. Vai ser sempre positivo. Quando os sinais são diferentes, ou seja, mais vezes menos, ou mais dividido por menos, ou menos vezes mais, ou menos dividido por mais, sempre vai ser menos. Então, só gravar. Na multiplicação e divisão, sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Na multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, gente. Aqui eu tenho, ó, olha só. Eu tenho dois sinais um do lado do outro. Aqui tem uma multiplicação implícita, escondida. Então, ó, menos vezes menos. Então, menos vezes menos sempre vai dar mais. Então, vai ficar mais 70 mais 40. Aí, ó. Tem multiplicação aqui no meio, divisão? Não tem. A gente usa a regra lá da anterior, lembra? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Tá? Aqui não tem multiplicação e divisão, então não vale mais essa regra. Tá? Vale a regra daquela questão lá anterior. Então, qual é a regra? Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, eu vou pegar repete sinal, mais. Então, aqui vai dar quanto? Ó? 130 mais 40. 170. 170 metros. Beleza? Então, qual é a diferença de uma cidade para outra? Diferença de altitude. 170 metros. Beleza? Professor, eu posso botar sem nada aqui na frente? Pode, quando é positivo. Tá? Com ou sem não faz diferença se for positivo. Agora, se é negativo, tem que colocar o sinal. Próxima questão está assim. Ó. Um navio tem capacidade para transportar 1.800 passageiros. Opa, deixa eu marcar aqui de vermelho que isso é importante. Ó, 1.800 passageiros. Então, vou marcar aqui 1.800 passageiros. Mas em determinada viagem, apenas 1.590 embarcaram. Então, 1.590 passageiros embarcaram. Então, isso aqui também é importante. Aí continua. Nessa viagem, quantos passageiros a mais seria necessário para lotar o navio? Então, é o que está faltando para completar a quantidade de lugares que tem esse navio. Então, qual é a conta que eu posso fazer? Então, vou pegar 1.800. Isso é a quantidade que eu tenho de lugares no navio. Quantas pessoas embarcaram? Então, quantos lugares foram ocupados? 1.590. Isso foi ocupado. Quanto falta para completar para 1.800? Só subtrair. Então, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 9 eu não posso subtrair, vou pegar emprestado. Aqui vai ficar valendo 7. E aqui vai ficar valendo 10. Então, 10 menos 9, 1. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Então, quantos lugares eu tenho sobrando ainda? 210. Então, se eu colocar mais 210 passageiros, eu consigo completar a lotação desse navio. Então, qual é a resposta? 210 passageiros. Beleza? 210 passageiros. Tranquilo? Questão bem fácil, bem tranquila. A próxima questão está assim. Ó. A reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida. Então, ó, cada pedacinho tem o mesmo tamanho. Isso que eles querem dizer. Marque a opção que corresponde corretamente a cada letra. Então, se aqui é o ponto 0, e daqui para cá eu tenho uma unidade, tá vendo? Uma unidade. Então, daqui para cá eu tenho 1, daqui para cá também eu tenho 1, daqui para cá também eu tenho 1, beleza? Então, está andando de 1 em 1, tá? Cada espacinho está andando de 1 em 1. Então, eu vou olhar para o A. O A, tá? A vai ser igual. Eu vou contar. Ó. Mais 1, o próximo é o mais 2. Então, aqui vai ser mais 2. Agora eu vou para o B. B. Olhando para o B, eu vou contar. Ó. Mais 1,
mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, mais 5. Agora, voltando aqui, ó, se aqui é 0, eu estou andando de 1 em 1, então, ó, voltando, menos 1, e aqui é o menos 2. Então, C, menos 2. Agora, partindo do 0 até chegar no D, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, para D, menos 6. Beleza? Então, agora eu vou olhar no gabarito aqui qual seria a minha resposta. Então, opa, A menos 5, não, opa, A menos 2. A mais 2, desculpa. A mais 2. Opa, pode ser essa resposta aqui. O resto não bate. Então, vamos conferir se está batendo. B mais 5, beleza. C menos 2, beleza. E D menos 6, só pode ser letra C. Próxima questão é uma questão que é muito, muito tranquila. Porque o módulo, eu acabei de falar, eu falei lá no começo da aula. Lembra que eu falei, subtrai para ver a sinal do maior módulo. O que é módulo? É um número sem o sinal. Só esquecer o sinal, não olha para o sinal. Então, se eu falar módulo ou valor absoluto. Se eu falar módulo ou valor absoluto, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, qual é o módulo? Esse sinal aqui, esses dois tracinhos significa módulo, tá? Então, qual é o módulo de menos 12? Ah, professor, essa é mole. É 12. Não é mais 12. É 12. Por que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Imagina a reta, tá? Imagina a reta numérica. Reta numérica. Eu tenho um zero aqui no meio, tá? E eu estou perguntando a você quantas unidades eu andei até chegar menos 12. É isso que eu estou querendo saber. Então, quantas unidades eu andei para chegar até menos 12? Ah, professor, você andou 12 unidades. 12, não tem sinal. Beleza? Mesma coisa, eu estou lá, mais 9. Então, supondo que mais 9 está aqui, tá? Mais 9. Partindo do zero, quantas unidades eu andei até chegar mais 9? 9 unidades. Beleza? Então, resumindo, só você pegar o número e tirar o sinal. Bem tranquilo. Questão fácil. Então, ó, menos 17. 17. Mais 3, 3. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, assim. Questão bem tranquila também. Bem fácil. Próxima questão está assim, ó. Escreva cada conjunto numérico com no mínimo 5 elementos. Então, ó, quem é esse conjunto aqui? 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 Eu vou abrir chaves. Vou botar 5 elementos aqui dentro. Conjunto dos números naturais, eu sei que o conjunto dos números naturais ele está dentro dos conjuntos dos números inteiros e está dentro do número dos conjuntos dos racionais. Tá? Então, todo número natural ele é racional e é inteiro. Todo número inteiro ele é racional, mas nem todo inteiro é natural. Beleza? Porque aqui tem números negativos. E no natural não tem. Beleza? E só inteiros. Aqui eu tenho todos os números naturais, que são positivos, todos os números negativos, mais os números o quê? Fracionários. Beleza? Ou decimais. Positivos e negativos. Beleza? Então, o racional tem todos os números naturais, tem todos os números inteiros, mais os números fracionais. O número racional tem todos os números naturais, todos os números inteiros, mais os números com fração e números decimais. Beleza? Então, vamos lá. Tá vendo isso aqui? É fácil de resolver aqui agora. Para mostrar que eu sou brabo, vou mostrar para o professor assim, professor, não tem um asterisco aqui, então eu começo do zero. Então eu vou partir do zero aqui. Professor, poderia botar 10, 11, 12, 13? Poderia. Só que eu vou começar do primeiro número, né, para ficar tranquilo. Então vou mostrar que eu sei. Partiu do zero. 1, 2, 3, 4. Fechei 5. Para mostrar que eu sou sinistro. Ó,
1, 2, 3 pontinhos. O que eu estou querendo dizer, professor? Professor, eu botei 5 elementos, mas eu sei que ele é infinito para cá. Tá vendo? Infinito para onde? Para o positivo. Aí agora olha para o Z. Professor, você falou para mim que o quê? Que todo número natural, ele é inteiro. Beleza? E todo número inteiro ele é racional. Então, eu posso escrever o mesmo conjunto? Pode. Você pode escrever o mesmo conjunto. Mas, você tem que entender o seguinte, que ele é infinito para cá também. Então, se eu fosse escrever o mesmo conjunto, para mostrar para o professor que eu sou brabo, o que eu faria? Escrever aqui, botaria assim, ó. 1, 2, 3. Sou brabo. Estou falando que, professor, para cá ele é infinito. E continua. 0, 1, 2, 3 e 4. E também é infinito para cá. Beleza? Para mostrar que eu sou brabo. Ou eu colocaria assim também. Para mostrar que eu sei, professor, eu sou o cara. Vou botar aqui assim, ó. Boto que é infinito aqui, pro lado de cá. Aí continuo. Aí bota aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E boto que é infinito para cá também. Sou brabo, professor. Beleza? Então, as duas respostas que eu coloquei estão corretas, tá? Beleza? As duas que eu coloquei estão corretas. Estou dizendo que é infinito para cá, negativamente, infinito para cá, positivamente. O professor só bateu os 3 pontinhos aqui na frente nesse aqui e escrevi a mesma coisa. Não tem problema. Quem está antes do zero aqui são os negativos. Você está dizendo para mim que ele é infinito também negativamente. Também não está errado. Beleza? Agora esse aqui. Ó. Esse aqui é o seguinte. Eu tenho que saber o que significa cada... Esse aqui é o seguinte. Eu tenho que saber o que significa cada símbolozinho desse aqui. Primeira coisa, eu vou olhar para esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui eu estou dizendo que não pode ter um número nulo. Tá? Um número não nulo. Quem são os números não nulos? São os números diferentes de zero. Zero é um número nulo. Então não pode entrar o zero. Não pode entrar o zero. E eu estou falando que aqui ó, só entra os positivos. Não pode entrar os negativos. Então são os números inteiros, não nulos e não negativos. Só os positivos. Beleza? Então, ele está limitado aonde? Ele começa a ser limitado do 1, parte do 1. Professor, mas o Z nem feito para cá? Não, mas é que eu estou dizendo que ele não pode ser negativo, então não pode ter número negativo para trás, e nem pode ter o zero, então tem que partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, e mostra para o professor que eu sei muito, eu sou brabo. Ó, professor, eu botei 5, mas ele é infinito para cá. Beleza? Agora o próximo. Mesma coisa, tem um símbolo de asterisco lá em cima. O que significa asterisco? Não nulo. Então, não nulo não pode ser o zero. E aqui eu tenho um negativo. Então, não pode ser o zero e tem que ter números negativos. Como é que eu escrevo esse cara aqui? Então, eu vou falar que são os números inteiros, não nulos e não positivos. Tem que ser os negativos. Então, como eu sou brabo, eu vou botar aqui assim. Ó. Vou botar pontinho, 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 porque ele é infinito para cá. E começa aqui, ó. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E, bota 3 pontinhos? Não, porque eu não posso nem ter 0, o próximo seria o 0, e o próximo era números positivos, não posso ter. Então, parou aqui. Próxima questão é assim, ó. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras, V, ou falsa, F. Então, se for verdadeira, eu boto V. Se for falsa, eu boto F. Primeira coisa que eu tenho que olhar para cá. Vamos lá, olha só. Esse símbolo aqui significa pertence ou não pertence. Assim é pertence. Se eu botar um tracinho assim, ó, é não pertence. Beleza? Então, pertence, não pertence.
Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros Z pertence a quê? Se eu pensar no português, na língua portuguesa, realmente pertence. Você falou para mim, professor, o N está dentro de Z. Então, o N pertence a Z. E Z está dentro do quê? Então, o Z não pertence a quê? Não está certo? Falando assim na língua portuguesa até está correto. Mas esse símbolo matemático aqui não pode ser usado entre conjunto. Tá? Ele não pode ser usado em conjunto. Esse símbolo matemático não pode ser usado entre conjunto. Ele só pode de elemento para conjunto. Aqui é um conjunto e outro conjunto. Então, passou a ser falso porque esse elemento não pode estar aqui no meio. Esse cara aqui só pode estar de elemento para conjunto, não de conjunto para conjunto. Tá? Esse símbolo matemático não pode estar entre conjuntos. Só pode estar de elemento para conjunto. Tá? Então, aqui passou a ser falso. Tranquilo? Falso. Falso. Beleza? Agora aqui, ó. Pertence de elemento para conjunto? Sim. Ó, aqui é um elemento, aqui é um conjunto. Opa, pode ser usado. Vamos só conferir se esse número aqui realmente pertence a esse cara. Lembra, os números racionais, ele tem todos os números naturais, todos os números inteiros, mais os números fracionários e decimais positivos e negativos. Opa, professor, isso aqui é um número decimal. Show de bola. Pode estar nas sinais. E negativo. Opa, também pode. Ele pode ser positivo ou negativo. Então aqui é uma verdade. Agora, o número natural, ou o conjunto dos números naturais, contém Z. Então, olha só. Primeira coisa. Professor, eu não sei o que é contém ou contido. Ó, contido e contém. Tá? Eu não sei o que é não contém ou não está contido. Não contém, não está contido. Beleza? Eu não sei o que é isso. Lembra? Vou ensinar para vocês um macete. Pensa que esse carinha é o come-come, tá? Pac-Man. É o Pac-Man. Então ele está cheio de fome. Ele é guloso. Ele sempre vai estar virado para aquele que é maior, que tem mais comida. Beleza? Tem mais números. Por quê? Porque ele é guloso. Tá? Ele é guloso. Então não precisa gravar aqui contém, contido. É só olhar. Agora vamos reparar aqui. Ó. Ele é o come-come, guloso. O conjunto dos naturais, ele é maior que o conjunto de Z? Primeira coisa que tem que analisar. E outra coisa, esse cara aqui só pode ser usado de conjunto para conjunto, tá? Nunca de elemento para conjunto, beleza? Esse símbolo matemático só pode ser usado de conjunto para conjunto, nunca de elemento para conjunto. Então vamos lá. N, olha só, N está dentro de Z. Z tem os números N mais alguns números, então Z é maior. Opa, então ele está virado para o lado errado, professor. Tinha que estar virado para o Z. Beleza, por isso que é falso. O come-come está virado para o lado errado. Agora olha aqui, ó. Z, o come-come virado para o Z e o N. Então eu estou dizendo que Z contém N. Beleza? Então, vou olhar o come-come. Quem é maior, Z ou N? Ô, professor, Z é maior. Está virado para o lado certo. E o N está lá dentro dele? Tá lá dentro dele. Então aqui é verdade. Beleza? Verdade. Próxima questão está assim, ó. Qual o simétrico ou o oposto, tá? Ou, não tá do. Ou oposto de mais 8. Então, olha só. Vou marcar aqui, ó. O ou não é do. O que significa ou? É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Ou eu quero arroz, ou eu quero macarrão. Então, para você, tanto faz. Ou um ou outro, tá? Então, se eu escolher aqui, ó, professor, eu quero fazer o simétrico. É um ou outro, ou simétrico ou oposto. Então, vou escrever aqui, ó. Ou um ou outro. Vou escrever uma linha. Vou botar o ponto zero aqui no meio. Zero, tá? Aí eu vou, supondo que aqui, ó, aqui está
mais 8. Então, 1, 2, 3, mais 8. Desculpa, para cá, né? Mais 8. 1, 2, 3, mais 8. Tá aqui o mais 8. Mais 8. Beleza? Eu quero o simétrico. Quem é o simétrico? Professor, eu sei que o simétrico é só trocar o sinal. Então, se é mais 8, é só botar aqui menos 8. Na verdade, não é só trocar o sinal. O que eu estou querendo dizer? Se eu andei 8 unidades para o lado positivo, simetricamente, eu quero andar 8 unidades para o lado negativo, para ficar um desenho simétrico. A mesma quantidade que eu andei para o lado positivo, eu estou andando para o lado negativo. Então, tem uma simetria. São iguais os dois lados, beleza? Aqui é o meio, tá? Ah, professor, mas eu quero simétrico não, agora eu quero o oposto. Mesma coisa, olha só. Se eu andei 8 unidades para cá, quero andar 8 unidades para cá, vai dar menos 8. Então, quem é o oposto de mais 8? Menos 8. Então, a resposta vai sempre ser a mesma, menos 8. Independente de você escolher simétrico ou oposto. Resumindo, o que eu quero dizer? Simétrico e oposto é a mesma coisa, tá? Simétrico e oposto é a mesma coisa. Repara no símbolo aqui, repara aqui no conectivo aqui da língua portuguesa. Tá? Que ele está dizendo o quê? É ou um ou outro. Ou um ou outro. Não é um do outro, tá? É um ou outro. Que aqui nas outras questões vai estar um pouco diferente. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Qual é o simétrico de menos 15? Lembra? Se eu andei menos 15 para o lado, ó, menos 15 para cá, eu quero andar menos 15 para o outro lado. Então, ó, vou desenhar aqui a reta. Botar o 0. Supondo que eu estou aqui, ó, menos 15. Menos 15. Se eu andei 15 para cá, o simétrico vai andar 15 do 0 para lá. Então vai cair aonde? No mais 15. Professor, eu não faço essa reta aqui não, só troco o sinal. Não tem problema. Aqui, ó, mais 15. O mais complicado é quando aparece assim, ó. Qual é o simétrico do sucessor de menos 6? Eu vou ter que lembrar. Vou desenhar a reta aqui de novo. Olha só. Então, dá um traço aqui. 0. Agora preste bastante atenção. Supondo que aqui eu tenho menos 6. Ó. Menos 6. Quem está na frente do menos 6? Menos 5. Quem está atrás do menos 6? Menos 7. Lembra, cada vez que eu estou me distanciando do 0, cada vez esse número vai aumentando, mas eu estou ficando cada vez menor. O negativo, ele é o oposto do positivo, é o mundo invertido. Quanto maior o número negativo, menor ele é. Quanto menor o número negativo, maior ele é. No número positivo, não. Quanto maior o número positivo, maior ele é. Quanto menor o número positivo, menor ele é. Beleza? Então, olha só. Sucessor é quem está na frente. Sucessor é quem está na frente. Quem está na frente de menos 6 é o menos 5. Então, o sucessor é o menos 5. Então, aqui, menos 5. Tá? O sucessor é menos 5. Agora, quem é o simétrico desse menos 5? Lembra, se eu andei 5 unidades para cá, eu tenho que andar 5 para cá, ele vai cair no 5 positivo. Então, qual é a resposta? Mais 5. Beleza? Só você desenhar aqui, ó, a reta ou escrever que você não vai se perder. Se ficar tentando fazer de cabeça, vai dar ruim. Tem que escrever. Escreve para você não se perder. Olha a próxima aqui. Ó. A próxima está assim. Ó. Oposto do simétrico do antecessor de menos 1. Ih, professor, agora deu nó, hein? Não, deu não. Escreve aqui. Ó. Faz a linha. Bota o ponto 0 lá no meio. Ponto 0. Aqui, ó, é o menos 1. Quem está antes do menos 1? Menos 2. Menos 2. Beleza? Agora eu vou começar daqui para lá, ó, tá vendo? Porque eu quero o oposto de quem? Do simétrico de quem? Do antecessor. Então tem que achar o antecessor primeiro.
Quem é o antecessor de menos 1? Antecessor quem está antes. Antes aqui. Antecessor quem está antes. Quem está antes, gente? Quem está antes é o menos 2. Então aqui, ó, antecessor é o menos 2. Agora eu quero o simétrico, ó. O simétrico de menos 2. Se eu andei 2 unidades para cá para chegar no menos 2, eu vou andar 2 para cá. Então aqui vai estar mais ou menos aqui, ó, mais 2. Beleza? Aí ele quer o quê? Já achei o simétrico. Ó. Simétrico mais 2. Mas ele quer o oposto desse simétrico. Quem é o simétrico? Mais 2. Eu quero o oposto de mais 2 agora. Então se eu andei 2 unidades para cá, vou andar 2 para lá, vai cair onde? No próprio menos 2. Então vai ser a resposta menos 2. Beleza? É só você escrever que você não se perde. Se você quiser fazer de cabeça, vai dar ruim. Não tem jeito. Tá? Então, escreve, se organiza e observa que vai dar certo. Tá bom? Próxima questão. Próxima questão está assim. Ó. Resolva as expressões. Lembra? A gente tem que lembrar daquela regrinha lá que eu escrevi lá no começo. Qual era a regrinha? Quando eu não tenho multiplicação nem divisão, sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e prevalece sinal do maior. Beleza? Quando tem multiplicação e divisão, professor, sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Na multiplicação e divisão. Tá bom, gente? Então, olha só. Primeira coisa que tem que olhar é o quê? Tem quem está dentro dos parênteses, tá? Então, vou repetir aqui o 5 mais. Professor, aqui não tem sinal nenhum. Quando não tem sinal nenhum na frente do número, ele é positivo. Lembra? Sem sinal na frente, o número é positivo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, mais 2, menos 8. Vou subtrair, mas prevalecendo o sinal do maior. Quem é o maior aqui? 8. Então, vai levar o sinal dele. Então, aqui, ó, a parênteses, menos. Quanto é 8 menos 2? 6. Ficou assim. Então, aqui agora o que eu vou fazer? Ó, tem um sinal do lado do outro. Quando eu tenho um sinal do lado do outro, eu tenho uma multiplicação implícita aqui. Ó, tá? Aí eu tenho uma multiplicação agora. Sinal do lado do outro tem uma multiplicação. Eu tenho que transformar em um sinal só. Então, ó, vai para a segunda regra. Ó. Mais vezes menos. Sinais diferentes na multiplicação sempre vai dar menos. Então, vai ficar 5 menos 6. Agora, olha só. Não tem mais multiplicação aqui. São só números com sinais diferentes. Então, é a regra do quê? Sinais diferentes, subtrai, prevalece o sinal do maior. Quem é o maior? 6. Então, leva o sinal dele. Menos. 6 menos 5, 1. Então, deu menos 1. Beleza? Próximo aqui, ó. Vou pegar quem está dentro dos parênteses. Então, ó, sinais diferentes. Ó. O 8 é positivo, não tem sinal, é positivo. E o 2 é negativo. Sinais diferentes, subtrai, prevalece o sinal do maior. Quem é o maior? 8. Então, esse aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar 8 menos 2, 6. Repete o menos 7. De novo, sinais diferentes. Aqui é mais, aqui é menos. Não tem multiplicação e divisão. O que eu faço? Subtrai preparação do maior. Quem é o maior? Menos 7. Então vai ficar menos. Aqui vai ficar 7 menos 6, 1. Menos 1 de novo. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação. Aqui muda um pouquinho. Ó. Lembra a regra? É a mesma regra que a gente usou aqui na multiplicação. Primeira coisa, eu vou multiplicar o sinal. Mais vezes menos. Menos. 30 vezes 20. 2 vezes 3, 6. Pega o 0 do 30, pega o 0 do 20. Repete o próximo. Vezes mais 10. Beleza? Agora, menos vezes mais. Sinais diferentes. Na multiplicação, sempre menos. Quanto é 600 vezes 10? É 6 vezes 1? 6. Pega os dois zeros 600. 1, 2. Pega o 0 do 10. Coloca aqui. Então, deu menos 6.000. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, olha só.
sinais diferentes. Na multiplicação, sempre vai dar menos. Quanto é 20 vezes 4? Então, 2 vezes 4, 8. Pega o zero do 20, coloca aqui. Isso tudo dividido por menos 8. Menos e menos. Sinais iguais na divisão sempre vai dar mais. 80 dividido por 8 vai dar 10. Beleza? Bem tranquilo. É só lembrar da regra dos sinais aqui, tá? Volta lá, se tu esqueceu, volta na questão 1, na questão 2, que eu escrevi essas regras lá no comecinho, tá bom? Próxima questão. O esquema a seguir mostra uma reta numérica em que a letra I, L, M e J representam números inteiros. Eles são números inteiros, tá? Observe a localização do zero. Responda e justifique o item a seguir. Então, bem tranquilo. Primeira pergunta, tá assim, o número J é negativo? Opa, o número J está onde? Opa, o número J está para cá. Para cá, todos são positivos. Para cá, todos são negativos. Então, o J não pode ser negativo. Ele não está antes do zero. Então, não. Porque ele está depois do zero. Então, o próximo está aqui, ó. O número M é negativo? Opa, o M está para cá. Então, sim, o número M é negativo. Então, sim e ele está antes do zero. Só isso. Tranquilo. Agora, próximo. O número I é positivo? Opa, o número I está depois do zero. Sim, então é positivo. Sim. Porque ele está depois do zero. Beleza? E aqui, ó, o L é maior que J. Opa, L é maior que J? Não, o L é negativo. Todo número negativo é menor que os números positivos. Então, não, porque os números negativos são menores que os positivos. Beleza? É bem fácil justificar, tá? É bem fácil. Bem tranquilo. Só você escrever o que você sabe. Você viu um número lá. Ah, ele é maior ou menor? Ah, ele é maior. Por quê? Ah, porque ele está na posição X e o outro na posição Y. Ou porque todo número positivo é maior que o negativo. Todo negativo é menor que o positivo. Exemplo. Perguntei se o número o número que está lá na posição lá, está depois do zero, é negativo. Então, depois do zero, ele não pode ser negativo, tem que ser positivo. Aí você bota não. Por quê? Porque ele está depois do zero. Então, está justificando. Porque ele não é negativo. Se ele está depois do zero, ele não pode ser negativo. Ele só pode ser positivo. É bem tranquilo justificar. Bem tranquilo, tá? Se você chegou até aqui, é porque gostou da nossa aula. Se ainda não deixou aquele like, deixa o like no nosso vídeo. Beleza, pessoal? E se inscreva no nosso canal. E até a nossa próxima aula. Tchau!